Oi, eu sou a Amalfi, psicóloga fora do setting. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e vem comigo que hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu processo do minimalismo. Bom, hoje eu queria falar para vocês como que tá sendo aí o meu processo, né? Vocês que já viram os vídeos anteriores, já conseguiram perceber que eu fiz algumas mudanças em questão de eliminar coisas, né? Retirar objetos, peças de roupa, sapato que eu consegui com muita dificuldade avaliar e perceber que eu não precisava daquelas peças. Qual que é o intuito? Eu também já mencionei que passei por uma perda e tô me recuperando dessa perda, mas eu continuo com o meu processo, né? E eu acho que é interessante a gente avaliar cada situação, cada momento que a gente vai atravessando e percebendo, né, com bastante sensibilidade, como que isso afeta o nosso dia a dia, conforme a gente vai colocando esses planos de minimalismo em ação. Claro que assim, a ideia é trazer qualidade de vida? Sim, com certeza. A ideia é colocar em prática um aprendizado que foi trazido com essa perda? Sim. Mas qual é o resultado prático no dia a dia? Então, eu estou atravessando esse momento, né? E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho mais sobre o minimalismo, não só na questão de closet, guarda-roupa, sapato, mas na questão financeira. Porque eu acho que a gente também precisa ter esse olhar financeiro para as coisas, porque a gente tem uma vida curta, passa rápido e nem sempre é possível fazer as melhores escolhas. Muitas vezes a gente é levado a cumprir papéis que a gente não gostaria de cumprir e às vezes, na grande maioria das vezes, a gente acaba trabalhando num tipo de trabalho que a gente não gosta, né? Então, não são todas as pessoas que conseguem atravessar, né, o seu período de estudo e paralelo aos eventos da vida e ainda assim conseguir fazer a melhor escolha, até porque a gente tem que combinar, né, que 17, 18 anos é uma idade bastante complicada no nosso desenvolvimento, tanto biológico, quanto psíquico, quanto social, e que a pressão da escolha do vestibular não é uma coisa simples de lidar, né? Então, muitas pessoas mudam ao longo da vida a área de atuação, e hoje, cada vez mais, a gente vê nessas novas gerações uma preocupação em não se fixar, em não se prender a um único caminho, né? Eu escuto muito os jovens dizendo jamais que eu vou querer ficar 20 anos trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, que isso é uma prisão. Prisão. Eu acho que eu cheguei numa palavra legal, porque eu acho que independente aqui, né, da idade, a gente precisa falar sobre isso, né? O que é essa prisão? De se aprisionar num tipo de trabalho ou num tipo de vida, onde os custos, né, os gastos que a gente tem na vida são altos cada vez mais, porque a política, né, ela acompanha um ritmo que não favorece a maioria da população, óbvio, né? E a gente precisa saber encontrar as melhores maneiras de estar equilibrado com as nossas vontades e, ao mesmo tempo, se adaptar às exigências do mundo. Não é uma tarefa fácil. Então, vamos lá, um primeiro exemplo, uma coisa que eu já comentei, mas não falei profundamente. A mudança de casa, né, que foi a primeira coisa que eu fiz, foi sair de uma casa muito grande para uma casa um pouco menor. Porém, também é uma casa que tinha que me atender no quesito trabalho, porque eu trabalho em casa. Então, eu fiz uma escolha por uma casa um pouco menor. Não foi fácil encontrar essa casa, né, porque é uma exigência muito grande, né, uma casa que atenda a moradia e trabalho. Mas consegui encontrar. E claro que eu negociei, né, o valor desse aluguel, precisei negociar, porque essa busca, essa mudança de uma casa grande para uma casa menor, ela inclui sim diminuir a despesa, né? E a outra casa é uma casa que eu coloquei à venda e tal, e vamos ver o que vai acontecer. Mas não é esse o ponto. O ponto é que
estar numa casa menor, além de você pagar um valor menor, tanto de aluguel ou de financiamento, de parcela, ainda também diminui outros quesitos financeiros que são muito importantes na nossa vida. Questão de imposto, né, o IPTU vai ser menor numa casa menor. E uma coisa muito importante, se você morar ainda perto do trabalho, que no meu caso eu trabalho na casa, mas se você conseguir encontrar uma casa que seja próxima do seu trabalho, você vai gastar muito menos com transporte e vai ter mais tempo. Quando a gente fala em grandes cidades, a gente sempre ouve falar, quem conhece ou quem mora numa grande cidade, sabe que o tempo de transporte da casa para o trabalho, às vezes pode levar 40 minutos, até 2 horas, às vezes 3 horas. Né? Então, quanto tempo da sua vida você acaba perdendo mesmo, né? Desperdiçando, para você correr atrás do seu sustento, né? E do sustento da sua família. Então, morar perto da casa. Né? Eu sempre tenho uma ideia maluca, né? Sempre tive uma ideia maluca de que deveria existir um incentivo político mesmo entre os governantes e os empresários, enfim, os industriais, de proporcionar que o funcionário que venha trabalhar naquele local seja privilegiado nessa escolha, nesse processo de seleção, caso ele more na região próxima ali do local de trabalho. Então, assim, é uma coisa que eu sempre quis trazer para conversas sociais que eu tenho. Como que seria legal se existisse um projeto onde o governo apoiasse essa ideia e ajudasse, né, tanto o empresário, o industrial, enfim, o médio, né, empreendedor também, e que as pessoas pudessem ter essa oportunidade de trabalhar perto das suas casas. Mas voltando para trás um pouquinho, né, no que eu estava falando, a questão de uma casa menor. Então, você vai naturalmente ter menos móveis. Naturalmente, você vai precisar desfazer de coisas, objetos desnecessários e vai precisar se adequar a esse espaço. E não para por aí. A gente tem também a questão da limpeza da casa. Um espaço menor, a gente consegue muito mais otimizar a questão da limpeza e da organização. Por quê? Porque não vale a pena a gente perder tempo com limpeza de casa. É uma tarefa sem fim, a gente fica 24 horas nisso e sempre vai ter serviço para fazer. Então, a gente às vezes atravessa momentos na vida que a gente tem grandes sonhos, né? Eu quero ter uma casa grande, eu quero ter uma casa com piscina, eu quero ter um carro bom, eu quero ter um carro caro, eu quero ter um carro com teto solar, eu quero ter né? E a gente vai se matando dia por dia, se matando para trabalhar, para ganhar aquele dinheiro, para fazer aquele financiamento. Na verdade, a gente está fazendo uma dívida, contraindo uma dívida, e depois a gente sofre porque a gente tem que pagar essa dívida. E a gente acaba não usufruindo, a gente acaba não conquistando momentos de felicidade na aquisição desses grandes objetos, né? E o carro, por exemplo. O carro é uma outra coisa também que eu vendi, eu me desfiz, como eu trabalho em casa, e eu percebi que era um gasto inútil, né, o financiamento de um carro, o pagamento dos impostos de revisão, o combustível, para ficar ali basicamente a semana inteira o carro parado na garagem. Para quê? Né? Para eu poder dizer para mim mesma, olha, né, você venceu, você conseguiu comprar um super carro. E daí, né? Pra quem? Pra quem que eu preciso mostrar que eu sou capaz? Eu preciso mostrar que eu sou capaz pra alguém? Eu preciso me sentir capaz pra mim, só pra mim. Mas a gente é levado a ter esse tipo de pensamento porque a sociedade cobra isso da gente. A sociedade quer que a gente mostre, né, coisas, que a gente possui coisas. Então, o valor em ter é muito forte ainda, né? Mas eu observo esse movimento em várias faixas etárias de pessoas que estão aí priorizando por valorizar o ser, né, e não o ter. Quando a gente valoriza o ser,
a gente consegue olhar muito mais para dentro da gente e a gente consegue buscar uma qualidade de vida e consegue buscar saúde. Quando a gente está em busca dessas coisas, a gente também consegue outras coisas, como a longevidade, né? Viver mais tempo. Como é importante a gente poder viver mais tempo, a gente poder ter tempo para curtir as pequenas coisas boas da vida, as pessoas que a gente ama, os animais de estimação, por que não? As viagens, né? As experiências com viagens. Então, esses são pontos bem importantes que a gente precisa reavaliar no nosso dia a dia, o quanto a gente está se entregando, o quanto a gente entrega a nossa hora de trabalho para obtenção financeira, para dar conta de dívidas que a gente criou, para bancar sonhos materiais que foram colocados na nossa mente a partir de uma cultura social, familiar, de cobrança de que para você ser bom, para você ser aceito, para você se sentir capaz, você tem que ter coisas. Então, acho que a ideia do minimalismo nesse vídeo é essa, de reavaliar onde a gente mora, a distância da nossa casa até o trabalho, a necessidade de a gente ter um super carro, né, ou um carro simplesmente que nos atenda àquela necessidade específica de fazer as coisas práticas do dia a dia, ou nas viagens. Então, se você prefere viajar de carro, bom, então tudo bem, vamos ver um carro que seja bom para viagem. Ou se você faz viagens mais longas, então, enfim, usa outros tipos de meios de transporte. Será que você precisa tanto assim de um carro assim tão, né, qualificado e caro, né, que vai te deixar preso numa dívida por anos e anos e anos? Acho que a ideia é essa, né, a gente começar a reavaliar essas questões, porque sim, o tempo que a gente gasta para trabalhar, para pagar a dívida, para alimentar sonho que foi colocado na nossa mente, é um tempo que pode ser muito bem revertido para a gente viver a vida, né? E curtir as experiências da vida, curtir as coisas que realmente alimentam a nossa alma, que realmente alimentam os nossos sonhos. E, bom, quais são os nossos sonhos? Qual é o seu sonho? Como você sabe que esse sonho que você tem é realmente seu ou se ele foi colocado em você por alguma imposição cultural, social ou familiar? Vou deixar essas perguntas aqui para vocês e vou trazer mais esmiuçadamente esses outros pontos sobre o tempo e o dinheiro para viagem, o tempo e o dinheiro em questão de moradia, morar numa cidade maior, morar numa cidade menor, o que compensa mais. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão, esteja comigo. Esse é o Lamalf, a psicóloga fora do setting, ajudando você, trazendo dicas de qualidade de vida, cuidado emocional, com o primeiro passo, minimalismo. Então, até o próximo vídeo.